Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar com vocês. Espero que todos estejam passando bem nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando, né? Toda a humanidade. Mas a certeza que a gente tem é que tudo vai ficar bem no seu momento certo, ok? Espero que tenham descansado, né? Espero que voltem com todo o gás, né, da casa de vocês, certo? Bom, gente, essa semana nós estamos voltando a nossas aulas de uma maneira online, né, isso? E separei para vocês essa semana uma revisão dos conteúdos que já foram apresentados para vocês, certo? E nesse primeiro momento eu irei falar sobre o renascimento. A gente recordar o assunto que a gente viu, como eu falei, vou fazer uma revisão essa semana, certo? E começar a dar continuidade nos nossos conteúdos, certo? Então vamos lá. O renascimento cultural, não é isso? Definição do que é esse renascimento. Renascimento é um conjunto de manifestações artísticas, filosóficas, científicas, ocorrida no que nós chamamos na transição da Idade Média para a Idade Moderna, certo? O Renascimento ele ocorre já no final do período medieval, certo? E tem esse nome de Renascimento, como eu me expliquei para vocês. O Renascimento é um período ali a partir do século XIV em que vai ocorrer um desenvolvimento comercial, um desenvolvimento urbano, certo? Na Europa. E tem esse nome de Renascimento porque a sociedade, certo? Eles estão passando por um momento de transformação, porque a Idade Média é um período longo da nossa história, é um período de 1000 anos, né? E é um período que muito é considerado por muitos historiadores como a Idade das Trevas, porque foi um período em que as escolas desapareceram, o comércio desapareceu, né? As cidades desapareceram por conta das invasões dos povos bárbaros, né? E com a diminuição das invasões dos bárbaros, as pessoas começam a frequentar as cidades, a povoar as cidades novamente, e o comércio aos poucos começa a se desenvolver novamente. Por isso que esse período do século XIV, final da Idade Média, a gente chama de um período de renascimento, certo? Porque está renascendo novamente as cidades, o desenvolvimento do comércio, as escolas. Se a gente pegar estatísticas do período medieval com relação à educação, a gente vai observa que é o momento em que praticamente só quem sabia ler e escrever eram os padres, até os senhores feudais que dominavam as terras, nas suas grandes maiorias, os reis, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, certo? Então, por isso que esse período é chamado do século XIV. A partir do século XIV é um período que nós chamamos de renascimento, certo? Renascimento cultural, comercial e urbano, certo? Comercial porque o comércio ele começa a se desenvolver novamente. O urbano porque as cidades voltam a crescer. E o renascimento artístico, que a gente chama, é no campo das artes, né?
começam a ser produzido artes inspiradas na cultura greco-romana, né? Porque no período medieval era proibido as manifestações artísticas greco-romanas, porque a Igreja Católica ela considerava a cultura greco-romana, a cultura da antiguidade, como uma cultura pagã. Então eles não admitiam livros, esculturas, representação do homem, como era bastante expresso na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né? Aqueles corpos masculinos, femininos, bem definidos em esculturas, né? Que coloca o homem no centro do universo. E durante o período medieval, tudo isso é perdido. E quem vai ser o centro do universo para o homem medieval é a religião, é Deus, né? Por isso que é o antropocentrismo e o teocentrismo. O antropocentrismo, o homem no centro do universo, e o teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, certo? Se a gente pegar algumas obras artísticas do período medieval, a gente vai perceber que retrata muito a questão, passagens bíblicas, vidas de santos, né? As próprias igrejas elas eram pintadas no seu teto, suas paredes, para facilitar a comunicação, já que muitos não sabiam ler nem escrever. Uma das coisas bastante importantes que vai abalar o domínio do cristianismo católico é a reforma protestante, que vai ser feita por Martinho Lutero. E é dentro de todo esse contexto que a gente está falando, dentro desse contexto do Renascimento. Agora, a Igreja Católica, ela não vai, após a Reforma Protestante, não vai ter o domínio como ela tinha durante quase 1000 anos da nossa história. Porque Martinho Lutero ele vem com uma ideia reformista, né? E vem para combater toda a corrupção que era praticada por boa parte do clero que existia, como a compra de indulgências que eu expliquei para vocês, as simônias, não é isso? A indulgência ao perdão dos pecados, né? Era comprado. As simônias eram objetos supostamente sagrados, né? Que se vendia. E Martinho Lutero, nas suas 95 teses que ele prega na porta da igreja de Wittenberg, ele coloca todo o seu ponto de vista, né, do que ele achava errado, que era a prática da igreja católica, certo? E isso acontece dentro do contexto da reforma protestante. É Martinho Lutero que vai traduzir a Bíblia para a língua local, porque a Bíblia era toda escrita em latim. É Martinho Lutero que vai trazer, traduzir, né, a Bíblia fora do latim, para a sua língua local, a língua alemã. Coisa bastante importante que vai apoiar, uma classe bastante importante que apoia a reforma de Martinho Lutero é a burguesia, né, nesse período do Renascimento, porque a burguesia e a igreja se chocavam, porque a igreja via um pecado enorme, né, na cobrança de impostos, nas transações comerciais que visa lucro, né, a igreja condenava. Já o protestantismo já tem uma ideia diferente, que isso não é pecado, né? Então a burguesia ela passa a acreditar que encontraria um pedacinho do céu aqui na terra, né? Porque durante o período medieval muito se falava de pecado, e as pessoas tinham uma concepção de pecado
no período medieval, assim, muito forte, e que se você era servo, você morreria servo. Se você era nobre, morreria nobre, certo? Você nasceu servo, então você deveria ser eternamente um bom servo para alcançar a graça de encontrar o reino dos céus, né? E o protestantismo vem com outra ideia, né? E a burguesia, ela começa a acreditar no, nos reformistas protestantes. Eles passam, é, digamos assim, a uma união entre eles, e a burguesia chega um momento que diz: a gente podemos ser felizes aqui na Terra, a gente pode ter o nosso paraíso aqui na Terra. Não precisamos, não precisamos morrer, ser eternamente escravos, servos, e só deixar para encontrar a felicidade quando a gente morrer. E a burguesia passa a acreditar, certo, que era inaceitável que a riqueza deles, com o suor do trabalho deles, poderia condenar eles para o inferno. Então isso foi um choque muito grande para a Igreja Católica. É um momento que ela sente o golpe, né, começa a perder muitos fiéis, certo, nesse período do Renascimento. A burguesia definiu o homem da seguinte forma: tudo que o homem criava deveria se assemelhar às criações divinas. Assim surgiu o que nós chamamos de humanismo. Ou seja, o humanismo, né, é a prática do homem, né, o homem no centro do universo, o homem no centro de tudo, certo? E agora não mais aquele homem apegado aos dogmas que a gente chama, às tradições da Igreja Católica que o tanto condenava. Essa imagem que vocês estão vendo, é uma imagem de Leonardo da Vinci, pintado por ele, certo? Que ele quer mostrar nessa imagem a perfeição do homem, né? Uma figura em que o homem é colocado no centro, certo? No que nós chamamos no centro do universo, que é o homem vitruviano. Como vocês podem observar, geometricamente o homem está mesmo bem no centro mesmo dessas figuras geométricas, que isso significa não Deus no centro do universo, mas sim é o homem que move todas as coisas para os renascentistas. Uma das características importantes é a retomada da cultura greco-romana, que eu já falei para vocês, certo? As literatura, as esculturas, as obras de artes, certo? Tudo que era greco-romana no período medieval foi desprezado. Filósofos como Platão, Sócrates, né, que tinham ideias assim geniais já no seu tempo. Eu sempre gosto de citar Platão, porque Platão, na Grécia Antiga, já dizia que gravidez não era doença. Né? A, a mulher, para ter um bom parto, né, normal, Platão aconselhava a todas a fazer exercício, né, para que no momento do parto não sofresse tanto. Né? Então são concepções assim que foram deixadas de lado no período medieval, assim como os egípcios antigos também, né? Os egípcios antigos já faziam cirurgias cranianas, né? Então, assim, toda essa cultura da antiguidade era proibido do período medieval. E os renascentistas vão estudar esses filósofos gregos, romanos, né? Mesopotâmia, Egito, e eles vão perceber o desenvolvimento que essas civilizações tinham e vão comparar com o período medieval, 1000 anos. E aí eles vão apelidar a Idade Média de Idade das Trevas, porque muitas coisas desapareceram, né, no período medieval.
O Renascimento tinha uma cultura laica, era racional e científica. Contudo, houve uma grande transformações. Novas verdades surgiram, como por exemplo a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, né, em que ele disse que a Terra ela é no formato de uma esfera, é isso. E antes se acreditava muito no período medieval que a Terra era plana, que em um determinado momento você se afastasse do centro, você cairia num abismo, né, de monstros. E é todo uma, como eu posso dizer assim, existia todo um mito, né, para amedrontar, né, as pessoas. E Copérnico vem no ano de 1443, depois Galileu Galilei reforça a ideia dele e diz: se você sair em determinado ponto da Terra e você viajar por ela toda, você vai voltar para o mesmo ponto, porque a Terra ela não é plana, certo? E vem alguns renascentistas que são bastante importantes também, né, dentro das suas atribuições, como por exemplo a criação dos números negativos, né, por Girolamo Cardano, né? Ele, um matemático, cria os números negativos. O pai da anatomia humana, Andreas Vesalius, certo? Uma coisa bastante interessante, gente, é que os médicos renascentistas, eles desafiaram a Igreja Católica também para estudar doenças, estudar sobre o corpo humano, estudar algumas deficiências físicas. Alguns, alguns filósofos, médicos renascentistas desafiaram a igreja no sentido de que muitos deles catavam cadáveres e abriam para ser investigado. Como é o curso na área de medicina, né? Quem estuda para ser médico precisa estudar corpo humano e alguns cadáveres eles são abertos sim para ser estudado. Alguns que a família não, não consegue encontrá-los, muitos são destinados ao centro de medicina das universidades. E esses caras desafiaram isso cerca de 500 e poucos anos atrás, né? Como por exemplo Gabrielo Falópio, né? Ele estudou sobre o desenvolvimento do feto e as trompas de Falópio, que é os canais que ligam o ovário ao útero feminino, né? Que é chamado de trompas de Falópio, em homenagem a ele, por Falópio ter descoberto isso. Outro cara bastante importante, outro médico, é Eustáquio, Bartolomeu Eustáquio. Ele descobriu um tubo situado no ouvido médio, que vai do ouvido médio até a faringe, né? E por conta disso também recebeu a homenagem de as trompas de Falópio. Essa imagem vocês podem observar, certo? As trompas de Falópio e as trompas de Eustáquio, como eu mostrei para vocês, né? As trompas de Falópio, que liga o útero ao ovário, e as trompas de Eustáquio, que liga o ouvido médio à faringe. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, certo? Essa pequena revisão. No decorrer do tempo, que não saberemos quanto tempo levará, né? Essas aulas. Espero que vocês possam desenvolver o máximo de conhecimento
E a dica que eu sempre dou para vocês é: pega o livrinho de vocês, certo? Aí mais ou menos da página 5 a página 8, certo? Que fala sobre o renascimento. Faça uma leitura, sempre estudem com marca-texto, sempre marcando palavras que vocês não entendem, certo? Marcando parágrafos que vocês não entenderam, porque a gente está aqui para isso, para tirar a dúvida de vocês, ok? Bom dia, até a próxima.